é uma advocacia muito diferente do franchising. Porque ela é uma advocacia de negócio. Tem que ser um advogado negocial. Não adianta eu pensar com base na lei se eu tô acabando com a estratégia do meu cliente. Os justos vão pagar pelos pecadores. Que aula! Só esse pedaço do podcast aqui, ele transforma a franqueadora dele agora. Fala, turma! Bom demais! Olha só, estamos aqui com mais um podcast da Escola do Franchising. Dessa vez com uma pessoa muito especial, uma pessoa que realmente ela chegou aqui no nosso ecossistema num momento muito difícil, num momento que eu acho que o Brasil inteiro passava um momento difícil, mas a gente, em especial, além do momento que era da pandemia, existia uma outra dificuldade que a gente enfrentava. E eu falo o seguinte, que na vida a gente sempre vai precisar ter o apoio dessas duas profissões sempre. Você sempre vai precisar de um médico na sua vida, porque na hora que você fica doente, você tem que ter para alguém ligar, é um médico, e ele te dá aquele primeiro atendimento rápido. E o segundo é de um advogado. Tá? Então, você sempre precisa caminhar com um advogado, porque mesmo que você não queira arrumar um problema, pode ser que ele surja na sua vida. E além disso, o advogado não te deixa entrar em rascada. E eu estou aqui hoje recebendo a minha advogada, a doutora Thalita, aquela que cuida aqui de todo esse ecossistema da UF Participações, cuida também das questões pessoais, minha e do Wilton, e hoje nós vamos bater um papo aqui de franchising, porque é a sua especialidade na escola do franchising. Nós vamos falar de franchising com quem entende. Eu brinco que eu sou advogado, mas já abandonei isso faz tempo, já não olho mais, e hoje nós vamos poder aqui tirar as dúvidas, falar sobre quão é importante essa parte, o apoio jurídico para uma franqueadora. Eu falo o seguinte, Thalita, que isso fica um recado aqui para todo franqueador. Se tem um departamento mais importante da sua franqueadora, que você deve começar ele lá no inicinho, junto à franqueadora, nem que seja ainda com um estagiário de direito, um estagiário mais avançado e fuçado, né? É o departamento jurídico. Eu tenho que começar o departamento jurídico. Precisa, toda franqueadora precisa. Então hoje vamos explicar para esse povo todo aqui, para eles entenderem qual que é essa importância do advogado. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vinda aqui à nossa Escola do Franchise. Vamos bater esse papo aqui, tá bom? Obrigada. Vambora. Para a gente começar, Thalita, eu quero começar assim, eu acho que para as pessoas entenderem o que você faz, eles têm que entender quem é a doutora Thalita, né? Acho que é o primeiro passo. Então, assim, conta aí, traz um pouquinho da sua história, da onde que você veio, sua formação, quanto tempo que você está aí no mundo jurídico, e já emenda aí o que você quiser trazer para a gente. Traz um pouquinho da sua história aí, e aí a gente já entra na parte jurídica que a turma quer saber aqui. Vamos lá. Eu que agradeço o imenso convite, agradeço pelo seu tempo. A gente sabe como a vida do empresário é corrida. E é um prazer estar com vocês, ainda mais sabendo que eu acompanhei vocês ali daquele comecinho. E para mim, é satisfação você olhar para um cliente que, poxa, eu participei da caminhada dele. Porque muitas das vezes, as empresas começam, como você muito bem disse, sem nenhuma estrutura. E depois elas podem sofrer tantos prejuízos que elas não conseguem parar de pé. Então você não consegue, nós como advogados, acompanhar esse processo. E para mim é uma grande satisfação estar aqui com você. É isso, prazer. Vamos lá. A Thalita, isso para mim é muito difícil falar sobre a Thalita. Não, né? Mas tem que falar. Mas, engraçado, o pessoal até do marketing sempre fala assim, Thalita, você tem que ter um quem sou eu na sua bio. Uhum. E eu não tenho. Olha que interessante. É mesmo. E você sabe por que eu não tenho? Pela dificuldade mesmo de contar a história da Thalita. Então, muitas das vezes é uma oportunidade. A sua oportunidade. Mas de todo o coração mesmo. A partir de hoje, nós vamos transferir o que você falar aqui para sua bio. Tá resolvido. Ah, que bom. Vamos lá. O Thales vai ficar feliz com isso, né? Então, apesar da insistência deles, a gente, uma hora eu gravo, uma hora eu gravo, mas eu sempre vou enrolando com isso. Bom, a Thalita, ela nasceu numa cidade de 18 mil habitantes, em Cássia. Quase ninguém conhece essa cidade, né? É uma cidade pacata, uma cidade mineira ali do sul de Minas, que não tem geração de empregos, né? É uma cidade que muitas vezes, se você quiser crescer muito, você quiser alcançar grandes voos, você tem que sair de lá. E eu fui essa águia, que me considero, que saiu daquele ninho, que estava desconfortável,
e quis voar pra fora. Então, eu sou a caçula, tenho mais 2 irmãos mais velhos. A minha mãe sempre foi dona de casa e meu pai caminhoneiro. Só que ao mesmo tempo que eles não tinham condições financeiras de poder pagar uma escola particular pra mim, estudei escola pública a minha vida inteira, minha mãe nunca deixou eu lavar nenhum garfo e nenhuma faca. Eu vou chorar. Caraca. Porque ela sempre falava pra mim, filha, eu não quero que você seja dona de casa como eu quero que você estude. E você, quando é mais nova, você quer ajudar seu pai e sua mãe, você quer lavar a louça, não sei, você tem filha, você sabe, tipo assim, mamãe, deixa eu ajudar a lavar a louça. E minha mãe não deixava, e eu ficava frustrada, você acredita? E aí eu fiquei assim, e a minha mãe, não, filha, eu quero que você estuda, vai procurar estudar, você não precisa tirar o seu prato da mesa, você vai estudar, porque o que eu não tive, eu quero que você tenha. Ó, arrepio. E aí, e sempre estudei, passei na... Estudei escola pública, então fui pra faculdade. Vamos construir essa trajetória aqui, vem de uma família sem nenhuma condição. Sem condição, cara, com uma condição difícil, não adianta, dona de casa. Muito. 3 filhos, com um pai caminhoneiro, há anos atrás. Hoje um caminhoneiro sabe que ele até tem consegue fazer uma boa renda hoje, né? Mas lá atrás... Mas ele não era com esses caminhoneiros que viajavam pra cidades fora com grandes carros. É um caminhãozinho de mudança, de mudar de casa. Então, você precisa mudar de casa, ele levava em Delfinópolis, cidades próximas, Passos, Franca. Todas... É mudança de casa mesmo. Precisava carregar saco de café, ele ia pro Alto da Serra. Pegava café do Alto da Serra, trazia pra cooperativa que tinha em Cássia. Então, eram uns fretes pequenos, não era nada muito grandioso, né? Olha só que loucura, né? É uma família que veio realmente lá de baixo. E que seu pai e sua mãe construíram suas oportunidades. Espera que tá chegando um café pra gente aqui. Deixa eu só colocar aqui, porque aqui você sabe, escola do franchise é em Texerimbó, né? Que chique. Um brinde aqui, obrigado, Thiagão. E você construiu. Se o Wilton tivesse aqui, ele ia falar a frase, não importa de onde você veio, o que importa é pra onde você vai. Então isso aqui já fica uma lição, né? Então, como que você não conta de onde vem a Thalita? Não sei, parece que eu tenho talvez um certo receio das pessoas. Não sei, eu te confesso, eu, por exemplo, eu não sou um cara que vem de uma família nessas condições. Meu pai é um funcionário público, bem remunerado na profissão que ele tinha. Então, assim, não é um berço de ouro, mas nasci muito bem. Tive as condições, fui aquele que tive condição de estudar em escola particular, tudo isso. Se você pega o Wilton, por exemplo, ele vendia cocada. Sim. E hoje o Wilton é o orgulho que ele tem, a vida dele é falar de onde ele veio. E isso, só pra você saber, pra você contar mais essa história, é uma das coisas que mais motiva as pessoas. Porque você imagina, você saiu de lá, vamos fazer um loop agora, você vai ter que falar a sua idade. Desculpa te perguntar. 35. Faço 36 mês que vem. Então, olha só, a Thalita faz isso e hoje se torna uma das maiores... Se não, para mim, na minha opinião, que fique claro isso aqui, a maior advogada do franchise nacional. Com 35 anos. Sim. Porque assim, jovem. 35 anos. Eu tô falando por quê que eu considero? Porque eu vejo o seu trabalho, eu sou advogado, eu conheço do direito também, eu sei quantas decisões importantes você está construindo para o franchising. E é isso que torna a pessoa maior. Não é você achar que é maior, são os seus clientes achar que você é maior. Você já advoga, eu acho que 3 dos seus clientes estão dentro das 50 maiores franqueadoras do Brasil. Sim. Qual outro escritório de advocacia tem 3 clientes dentro das 50? Grandes maiores. São poucos ali, tá? Eu não estou conseguindo lembrar de cabeça. De cabeça eu não lembro também. Também não lembro. Eu conheço alguns advogados do franchise, mas que tem 3 clientes. Então, assim, saiu lá de Cássia, 18 mil habitantes, uma família humilde para... simplesmente uma das maiores, se não a maior. E como que você não conta essa história? Talvez receio, não sei. Eu acho que as pessoas talvez acreditam muito mais na gente do que a gente mesmo. E eu acho que isso é um defeito que eu, Thalita, particularmente, eu tenho que trabalhar em mim. E você acredita muito em mim. Não é à toa que nós temos grandes êxitos, né, durante essa passagem, durante esse tempo que estamos juntos. Eu brinco, né? Você já me ouviu falar disso. Quando... 2023, nós fizemos um pequeno M&A aqui, e aí, assim, esse M&A, ele envolvia uma questão que a parte de lá que estava entrando, eles fariam uma coordenação da nossa parte financeira. Eles entrariam numa organização, não para mandar nem nada disso, eu e o Wilton, a gente continua com o poder e somos majoritários totais, o percentual é menor, mas
eles iam ter esse controle. E a primeira coisa que a gente falou, olha, eu sei que vocês vão bater num monte de conta de despesa que vocês têm. Vocês só não podem bater em 2 despesas. Eles olharam qual? Eu falei, o avião e o nó jurídico. Isso é bom, isso a gente fica feliz. Eu falei, não incomode com o meu avião e não incomode com minhas advogadas. São caras, os 2 são caros. E não, você não vai tocar nessas... Foi a reunião, foi o alinhamento. Eu acho que está na mensagem, porque assim, um M&A leva um monte de tempo e ele foi concluído através de uma mensagem de WhatsApp, né? Bateu lá e chegou numa última condição, mandei. Minha condição é essa, pá, e tinha essa condição. Não tocar no avião e não mexer no meu jurídico. Ai, que satisfação, isso é satisfação. Entendeu? Então, assim, a gente acredita muito, a gente acredita e confia. Sim. Eu fico muito feliz, e é bom que a gente passe essa... Isso é importante você saber disso aqui, que todo mundo sabe. Mas vamos continuar. Vamos. Quem é a Thalita? Então, eu me formei ali na colegial, prestei um vestibular, que é uma faculdade muito famosa em Franca, chama Faculdade de Direito de Franca. Ela é municipal, então na época eu pagava 200, a faculdade não era federal, mas a taxa, como era municipal, era 250, 300, alguma coisa. E eu tinha bolsa, por conta que você comprovava a renda familiar, você ganhava mais um desconto, e pagava R$300 de faculdade. E fui para uma das melhores faculdades do Brasil, é a Faculdade de Direito de Franca, conhecida como Brejão, não sei se você conhece. E aí, no Brejão, comecei a estudar e eu comecei a fazer estágio no fórum de Cássia. Quando eu comecei a fazer estágio no fórum, processo físico, carimbava, cortava a mão, porque era aquelas bailarinas de processo, não sei se você lembra daquilo. Lembro, mas nossa, já fiz carga demais de processo. E eu ia e voltava de ônibus, porque como eu estudava em Franca, então eu pegava o ônibus 6 horas da tarde, ia de ônibus até Franca, estudava, 10h30 da noite saía, chegava na minha casa por volta da meia-noite, meia-noite 15. No outro dia acordava cedo, trabalhava, mesma rotina por 5 anos. E nesse meio tempo que eu estive em Cássia trabalhando, olha que interessante, eu trabalhava como estagiária. Fiquei 1 ano trabalhando como estagiária. No 2º ano, o juiz de direito, Dr. Armando Fernandes Filho, faço questão de ressaltar que, inclusive, hoje ele é meu padrinho de casamento. Fez um livro, colocou o meu nome no livro como dedicação. Arrepio! Ele me chamou lá embaixo da secretaria e falou assim, eu quero que você trabalhe comigo. Ele era juiz. Ele me registrou na carteira de trabalho no nome dele. Caraca. Para prestar um serviço para o governo, para proteger o Tribunal de Justiça, que pagava do bolso dele. Então, eu ajudava ele a fazer os relatórios de sentença, organizar os prazos, o que estava dando decadência, o que dava prescrição, organizar tudo para poder facilitar e ter processos mais ágeis, menos burocráticos. Posso fazer um parêntese aqui, cara? Você me conhece há um tempo, óbvio que franchising, venda é minha vida, mas uma das coisas que eu gosto de fazer, eu faço por total prazer, é ajudar as pessoas. Em todos os sentidos. E o que você traz aqui só mostra isso, cara. Quem quer, vai lá e faz. Sim, concordo plenamente. Você certamente, esse cara te contratou porque você fazia muito a mais do que era a sua função quando estagiária. As pessoas precisam entender que você cresce assim. Você não cresce fazendo aquilo que você foi contratado para fazer e muito menos. Você só cresce fazendo o a mais do que te contrataram para fazer. Que é o diferencial. É a regra da vida. Normais, tem vários normais. É a regra da vida, Thalita. Essa é a regra da vida. E tá aqui a prova da regra da vida. Você não conhecia a minha história, né? Por tanto tempo de parceria, não conhecia a minha história. Eu nunca nem imaginei que um juiz faria isso. A pessoa, ela é... Isso é o que você disse. Caraca. Independente do lugar onde você esteja, que cargo que você ocupa, o que você vai levar dessa vida? Fazer o bem. O que ele quis fazer de bem nesse mundo? O governo não pode pagar, o Tribunal de Justiça não pode me dar mais um estagiário, eu vou tirar do meu bolso para poder ajudar o próximo. Para aquela pessoa que está com uma ação judicial de adoção, de qualquer coisa, de alimento, separação, para ela poder ter mais agilidade. Ele estava ajudando o próximo, me contratando. Sim. Olha a cadeia. E você fazendo a mais, né? E fazendo algo a mais, porque fazer o que todo mundo faz é normal. E hoje a gente percebe isso, a questão da proatividade. Sim. Então, o normal, você tá aqui, ó, no normal. O que você pode fazer a mais? Hoje, assim, direto, né? Eu acho que assim, no total, no nosso grupo interno aqui, sai da minha caneta, sei lá, cento e poucas pessoas.
E é isso que eu mais sofro. Eu tento levar isso para as pessoas. Toda sexta-feira, 10 horas da manhã, a gente reúne o time para falar. Aí eu paro para reunir o time e eu só peço para eles, olha, agora você está sendo remunerado só para parar e ficar me assistindo. Só isso, você está sendo remunerado para isso, porque é no meio do horário de serviço, não é fora, não é nada. E às vezes eu tô falando, a pessoa tá com a câmera fechada, a pessoa tá olhando para cima, a pessoa tá olhando pro lado, eu falo, cara, nem o básico. Falta de visão. Porque ele não tá enxergando o que eu posso ser no futuro. Eu acho que é falta de propósito. A partir do momento que você tem um propósito muito bem desenhado, você não fica olhando pro tempo. Falta de querer. Eu sou assim, Thalita, na Bíblia, todas as passagens, todos os milagres que Jesus fez, todos que estão na Bíblia, ele perguntou antes, você quer ser curado? Ele perguntou sempre, você quer ser curado? Todos eles, de alguma forma, ele perguntou. Então, assim, as pessoas precisam querer as coisas. As pessoas precisam querer as coisas. E você, trazendo essa história, é uma prova que você quis. Então, assim, não é à toa que você está onde está. Já está claro aqui o porquê que você está onde está. Na verdade, você construiu isso no seu primeiro ano de faculdade. Sim. Eu vou ser sincero, eu achava que a minha jornada na faculdade já era maravilhosa, porque eu comecei a trabalhar no meu segundo período de faculdade. Até um amigo, ontem eu estava conversando com ele no WhatsApp, e aí eu estava contando para ele sobre uma novidade que vai acontecer, né? Eu acho que é o único que sabe, assim, da novidade tá para estourar, porque é um amigo, então eu não compartilhei com ele nada que seja que vai quebrar minha confidencialidade, porque ele é amigo, né? E eu mandei para ele, falei, cara, pô, olha isso, papai, o felizão, ele, pô, vibrando lá de lá. E ele falou, tinha que ganhar alguma coisinha, né? Aí ele brincou assim comigo. E falou, você lembra, velho, aquele primeiro estágio lá, você queria trabalhar e foi ele que me colocou. E aí, cara, era um estágio num serviço público. E aí chegava lá, tinha uma regra nesse estágio, que era o seguinte, não comece nada às 16 horas. Uai, por quê? Porque se você tinha que estar com a sala fechada e todo mundo fora do escritório às 17. Se você começasse alguma coisa às 16 e você não tivesse tempo de terminar, eu morria do coração por isso. Tá brincando? Era desse jeito. Fiquei lá uns 6 meses. Falei, cara, não dá isso pra mim. Aí fui para um outro escritório de advocacia e aí minha carreira começa. Porque eu falei assim, pô, lá eu queria fazer as coisas. Não podia. Porque se eu começasse às 16 horas, lá falando, não tem nada tão urgente que não possa começar amanhã. Olha que loucura. É demais, né? Então, falta assim, de algumas clarezas. Desculpa te cortar, mas eu tenho que deixar essa mensagem porque as pessoas, elas ficam achando que o mundo vai ficar mais fácil, que as coisas têm que cair do céu, que ela não precisa fazer esforço. E é isso que está matando uma geração. É isso que está matando uma geração. Eles querem a facilidade. E nada na vida nunca foi fácil. Eu não sei de onde que eles tiraram que as coisas da vida é fácil. O digital, eu não vou fazer faculdade não, que eu vou fazer o digital. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Para de conversa fiada. Aí o cara quer ir num negócio que, assim, a cada 1000 pessoas, uma deu certo. Quando você vai para um curso universitário, a pessoa que estuda, que se dedica, faz de cada 1000, 500 dão certo. Pô, você quer ficar vivendo de exceção? Você vai ser exceção. Aí eu falo, cara, não, preciso estudar, precisa fazer isso. Não, mas fulano deu certo. Se comparar, e mais quem? Não, e eu falo, fulano e mais quem? Aí você vai pegar o fulano, né? Fazendo um paralelo com o digital, tem um cara chamado Thiago Finch. Ele não estudou o ensino tradicional. Hoje é um multimilionário, mora nos Estados Unidos. Fez até o terceiro, pelo menos. Terceiro colegial, normal? Não. Saiu da escola aos 14 anos. E aí ele fala isso, ele conta essa história. Só que ele ficou, sei lá, dos 14 aos 23, 24, trancado, estudando aquilo ali que ele queria fazer e ser o melhor. Hoje é um dos melhores, cara, mora em Los Angeles, numa mansão, sei lá, acho que paga R$1 milhão só de aluguel na casa que ele paga, um cara multimilionário. E aí vem um moleque pra mim de 18 anos, de 20 anos, falando, não vou estudar porque eu tô fazendo o curso do Thiago Finch. Aí você pega o moleque tá a tarde inteira postando storyzinho, fazendo merda nenhuma. Na rede social, fazendo nada, e depois ele vai lá e faz um cursinho, aí ele joga um tráfego e acha que vai dar alguma coisa na vida fazendo aquilo. Porque... lei do menos esforço. Ele acha que esse cara tudo bem, ele largou o ensino tradicional, e eu não sou favorável a isso.
Eu gosto do ensino tradicional, eu vou fazer meus filhos, eles podem até caminhar para outras coisas, mas vão fazer o ensino tradicional. Porque isso eu Concordo. acho que, mas o cara sai do ensino, aí ele acha que pode largar, ele não estuda nada, ele não se prepara nada nesse mercado, fica se comparando com outro e acha que ele vai dar certo. E sua história, de novo, desculpa que tá te interrompendo, mas porque sua história ela prova demais, eu não sei porque você não conta sua história há mais tempo. Não, eu não sei porque eu nunca contei pra vocês, porque é dificuldade de contar essa história mesmo, assim. Né? Mas olha que isso vem de encontro ao que você disse agora, porque olha que bacana, Eduardo. E aí no 5º ano de faculdade, eu passei na OAB no 4º ano de faculdade. Ai, que loucura. Passei na OAB, só que eu não podia pegar, porque eu tinha que terminar tinha que terminar, né? Passei. E aí no 5º ano de faculdade, eu precisava fazer alguma coisa. Porque, tudo bem, era muito bom trabalhar lá. Tanto é que hoje ele é meu padrinho. Sim. Né? Ele tem, nossa, tem um carinho gigantesco por ele. Só que olha que oportunidade. Deus sempre foi muito bom na minha vida. Sempre ajudei na igreja, minha mãe sempre me botou na igreja. Mesmo eu não querendo ir pra missa, você vai pra missa, tem que ir, tem que ser coroinha, tem que participar de tudo. Fui em tudo, coisa que você imaginar da igreja. E Deus foi muito bom comigo. E eu sempre fui uma boa aluna. Graças a Deus. E um professor de faculdade, o Dr. Marcelo, ele era professor de processo civil e, com certeza, né, viu algo diferente e falou assim, Thalita, tem uma vaga na Junta Comercial do Estado de São Paulo como assessora e eu preciso indicar alguém, meu professor de faculdade. E eu vou indicar você. Você topa? Eu não pensei 2 vezes, estava na aula de processo civil de noite, 9h30 da noite. Falei assim, eu topo? Como é que funciona? Eu precisava sair de Cássia, eu precisava voar. Eu sempre sonhei em dar uma vida melhor pra minha mãe, eu sempre sonhei em proporcionar algo pra minha família. Eu não queria aquilo. E por isso que eu falo assim, é propósito, é visão. Eu tinha algo pra poder fazer acontecer. E eu fui pra São Paulo. Fui trabalhar na Junta Comercial, que quando era na Barra Funda, e hoje não é mais, não lembro agora que bairro que está agora. Conheci ótimas pessoas nesse caminho. Mas Deus me levou depois de volta para São José do Rio Preto, que é uma outra cidade. Que eu parti para a parte que eu fui me casar. E aí, quando eu fui me casar, conheci o Gabriel. Ele falou, Thalita, eu preciso morar eu tenho que escolher 3 cidades. Goiânia, Londrina, não lembro na época, e São José do Rio Preto. Pra gente poder, por conta da minha empresa, ele trabalha numa multinacional. Pra onde que a gente vai, depois que a gente casar? Aí eu pedi demissão do meu emprego. Eu pensei comigo assim, ó, eu se for precisar trabalhar no mercado e sacolar mercadoria, eu sacolo até eu conseguir alguma coisa e tá tudo bem. Eu dar um passo pra trás pra depois dar 3 pra frente, nunca tive problema com isso. Sim. É aquela questão da Bíblia que fala, né, que você tem que aprender a viver com menos e com pouco e continuar na mesma fé. Sim. Permanecer firme, né? Na fé. É difícil, demais, Sim. mas se você acredita, logo, logo passa. Sim. Aí eu vim pra Rio Preto, por indicação de uma amiga de escola. Thalita, vamos trabalhar na Chiquinho Sorvetes comigo? Falei assim, uai, vamos. Ah, é no sistema de franchising. Falei, gente, o que é isso que você não aprende na faculdade? Não. Falei, o que é franchising? Falei, o que é franchise? Onde surgiu isso? Como que funciona? Aí eu falei assim, vamos, tô pronta. Ah, fui trabalhar como advogada interna, carteira registrada. Fiquei lá por um período, depois saí. Queria atender outros clientes, me expandi mais. Depois de um ano, eu entrei lá em 2015, 14, 15. Quando saí em 2016 aproximadamente, em 2017 o CEO da empresa me ligou e falou assim, Thalita, eu queria contratar seu serviço. Aí eu falei, E durante esse meio tempo, quando eu tava lá trabalhando como advogada, existia livro de franchising? Você lembra aí? O que você lembra de livro de franchising? 2016, 17... 2014, 14 e 15. Você tinha no máximo um enxerto falando de franquia. Máximo. Doutrina? Nunca na vida. Se você procurasse... Nessa época eu advogava ainda no franchising. Eu advogava mesmo, atuava. Eu atuei no franchise de 2009. Uma história um pouco parecida com a sua também no franchising. Eu caí também no franchise. O cara quer assumir a carteira? Quero. Então vai, ponto, pega. E aí depois ele, vai, segue sua vida. Eu saí, abri meu escritório e me especializei em franquia. E eu me recordo, quando eu tive a primeira demanda judicial, porque foi muito louco, eu trabalhei, olha que loucura, eu trabalhei de 2011 a 2013 com uma franqueadora que expandiu 315 franquias sem
E aí eu fazia um jurídico interno, modéstia à parte, muito excelente. bom. Era assim, sem processo. Porque eu seguia um lema, que era assim, ó, eu fui fazer uma pós-graduação em processo civil e eu tive uma aula com o Fux. E ele falou assim, comemore uma coisa, quanto menos processo o seu escritório tiver, mais bem sucedido você será. Aí eu preciso de processo pro meu escritório. Não, você precisa de cliente, você não precisa de processo. Você precisa de cliente, você não precisa de processo. Certeiro. E aí eu tinha esse lema. Então, assim, eu advoguei para essa marca sem nunca ter tomado um processo. Depois até tomou, eu saí dessa marca e eles, por anos, aqueles contratos, estavam nem condenação, eles tomavam naquele contrato que a gente tinha feito. Era um contrato tão bem feito, era um contrato tão bem estruturado, que nem isso eles tinham. E, voltando a isso, eu fui também para o franchise nisso. E aí, o que eu sofria? Que é a sua dor aí. Até essa época eu advoguei, que aí eu larguei em 2014 para 2015, aí eu me tornei franqueador. A gente procurava decisão jurisprudencial, você não achava? Não achava, não tinha. Não tinha decisão. E se tinha alguém pra você poder perguntar, como é que funciona isso? Não tinha. Eu tô com um problema aqui. Como é que você fez? O meu franqueado abriu, não compete. A pessoa pensa, o que é franqueado? Capaz que o seu colega fala, o que é franqueado? Quando você precisava demandar na justiça e você ajuizava a ação, o próprio judiciário... Não sabia. Por isso que a gente ia para as câmaras arbitrais, que as câmaras arbitrais traziam os especialistas em franquia para poder discutir o assunto. Os poucos que tinham. Eu lembro quando eu tive uma demanda muito grande em 2013 para 2014, um processo muito grande no franchising, mas aí já não era envolvendo franqueado, era envolvendo marca. E, cara, era uma luta, literalmente, porque a discussão era complexa, porque as partes não sabiam sobre a franquia. É isso. Ou seja, a gente pegou, como se diz, o Thiago Fonseca fala assim, eu saí desbravando mato, cortando mato, né? Pra gente poder tentar se situar, tentar buscar informação, o que é o franchising, como que funciona. Sabe onde que eu ia? Em Rio Preto tinha, tem ainda, o Sebrae. Né, tava. Mas é aquilo. Hoje em dia as pessoas compartilham informação. Compartilham conhecimento. Na época, não. Se alguém compartilhasse conhecimento com você, eles ficavam com medo de você copiar ele. Você lembra as COFs? Tinha maior proteção nas COFs. Daí que vem o termo de confidencialidade. Aquele mito da COF, né? De assinar termo de confidencialidade da COF. Se você divulgar, nossa. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas, nossa, eu morro do coração quando eu vejo franqueador pedindo pra assinar de COF. Não tem nada na lei pedindo pra assinar COF, gente. Criou-se uma cultura de assinatura, por quê? Porque criou um termo de confidencialidade para quem recebesse não compartilhar a COF, para que sua COF não seja copiada por um concorrente. E você quer piorar? E quando pede reconhecimento de firma? Não. E testemunha? Duas testemunha. No termo de recebimento. Meu Deus do demais. céu. Aí eu falei, testemunha? Agora você exagerou. Aí você tá indo pro Código Civil e tá colocando... Sim. Entendeu? Então, assim, nós vivemos uma era que, eu falo hoje, o advogado tá chegando hoje para advogar no franchising, cara, maravilha para ele. Hoje o mato tá baixo. E é um mercado muito grande. Um mercado muito grande que falta... E posso te dizer, ele já é gigante, a gente apresenta hoje quase 4% do PIB, que se torna gigante num país como o nosso, onde o agro é gigantesco, e você falar de 4% do PIB, ele é gigantesco, só que nós não caminhamos... O que eu tô te falando, nós não caminhamos nem 5% no franchise no Brasil. Em comparação com os Estados Unidos, em comparação com os outros países. Porque aqui no Brasil ainda tem menos isso, mas Estados Unidos, outros, eles não querem rede própria, eles não querem o cara independente dentro de shopping, por exemplo, eles só querem rede de franquia. Por quê? Porque tem uma garantia de um know-how, tem uma garantia de tem uma segurança maior, tem um controle maior. Então, assim, a tendência é que tudo se torne franchise. Eu acredito nisso. Então, quem ainda não olhou para isso, eu vou falar, tá perdendo um tempo. Tá. A gente consegue modelar, né, de várias formas. Mas aí continua, então você pega aqui... Então, vamos lá. Comecei a atuar na Chiquinho Sorvetes, grande, depois, né, saí... Seu Isaías, né? Era ele que era o seu já? Sim, ele sempre foi desde o início. Homem bom. Ele é simples, humildade, independente de onde esteja.
última vez que eu tive com ele em Brasília, num evento, até do governo federal, nós fomos lá para discutir a lei tributária, ele estava lá. Cara, tem um monte de gente boa no mundo, mas ele é mais que todo mundo. E ele, se você conviver, sentar na mesa com ele aqui 5 minutos, ele te dá uma aula de vida. De humildade, Thalita, de prosperidade, de Deus, Thalita, da importância da família. Eu tenho aprendizado. Hoje é xerimbão. Grandes coisas do que a gente tem hoje são ensinamentos dele. Ele parou um dia comigo e com o Wilton. E a gente fez algumas perguntas para ele. E ele fez questão, Thalita, de contar de uma ponta a outra tudo que ele fez, as dores no meio do caminho, as soluções. Cara, ele mal me conhecia. Ele me conheceu porque você me apresentou para ele. Sim. Porque ele parou numa feira da BF e realmente ele me deu uma aula, sei lá, ele ficou 1h30, 2 horas. É típico dele. Ele quer te ensinar, ele me ensinou tudo que ele podia naquele tempo. E eu abriu as portas da Chiquinha e falou assim, a hora que você quiser, tá aberto, sei lá, fazer o que você quiser. Eu lembro, inclusive na própria feira, a gente conversou com ele. Cara, sim, bom. A importância do compartilhar. Sim. A partir do momento que você compartilha, você dobra quando tudo aquilo que você tem. Multiplica. Sim, com certeza. Então, nesse meio tempo, Eduardo, quando eu comecei peguei a Chiquinho Sorvetes e fizemos, era o meu maior cliente na época, então fizemos aquele trabalho de excelência, abraçamos com todas as nossas forças. E aí, dali começaram a chegar grandes clientes, grandes empresários. E olha que interessante, fazia 1 ano só que eu tava com um cliente, eu engravidei. E minha família não mora em São José do Rio Preto, mora todo mundo longe. Minha mãe não tinha condições de vir pra ficar comigo. E grávida, e aí como é que faz? Como é que não faz? Não tinha quem contratar, não tinha profissional do direito pra você. Não, eu vou contratar um especialista pra poder me substituir aqui nesse tempo que eu ganhar neném. Não tinha. Aí eu falei pro Gabriel, sim, tem que ser parto normal. Não pode ser cesárea, porque eu não posso ficar deitada. É loucura. É loucura. Se o Gabriel sentar aqui, vai que ele até chora. Eu sei loucura. Que você é meio doida mesmo. Mas eu não sei onde eu tava com a cabeça. Porque eu pensava assim, eu não posso perder o cliente. Eu tenho que continuar prestando um trabalho de excelência, como eu sempre fiz. Sim. Porque se você deixar a bola cair uma vez, isso chama confiança. A advocacia é igual ao médico. É confiança. Se você perdeu a confiança dele uma vez, você não ganha mais. O que eu fazia? O Lorenzo, então, eu tive parto normal. Eu profetizei tanto pro Gabriel. Preciso parto normal, porque parto normal você já cata a criança, já sai com ela no colo, sai andando. Já parto normal, já no mesmo... Internei meia-noite, no outro dia ganhei, já catei a criança no colo, vamos embora pra casa. Fui embora pra casa, já cheguei, limpei a casa. Peguei o Lorenzo, eu coloquei... eu tinha um escritóriozinho em casa, aí eu coloquei uma almofada assim na mesa, meu computador aqui, a almofada aqui na mesa, pra ele não bater as costas. Aí eu coloquei uma almofada, coloquei ele no peito, pra ele ficar mamando. Peguei meu computador, trabalhando. Primeiro dia de vida dele. Ele já nasceu aqui, ó. Eu ficava, ele e o computador. E isso de noite. Porque, sabe, criança recém-nascida não tem horário, então, né? Então, trocava, voltava pro computador. Ele, com 7 dias, eu fui pra Barretos, ali perto, fazer uma audiência. Falei pro Gabriel, segura ele aí. Como diz, leite vazando, eu preciso fazer audiência. Eu não posso deixar ele na mão. Tirei leite, falei assim, ó, segura, fica com ele em torno de 3 horinhas e eu já volto aqui. Bate e volta. Mas olha que interessante. É não desistir. Porque hoje, uma das grandes dificuldades que eu percebo, quando eu vou fazer contratação, equipe, é a muleta, né? Sim. Não, agora eu engravidei, eu não posso. Não, agora eu tenho filho, eu não posso. Não, agora o fulano tá doente, eu não posso. Ai, meu filho nasceu, eu não posso voltar a trabalhar. Cara, eu falo assim, pô, vocês são guerreiras demais. E a Luana, minha esposa, é do mesmo jeito. O Lucas, no finalzinho da gravidez, só o médico pesou, que ela começou a dilatar um pouco antes, aí fez um repousinho, mas assim, na última semana, e ele nasceu, e ela voltou o mais rápido possível. A Luísa, ela trabalhou, assim, até os últimos dias mesmo. Acho que ela trabalhou 1 dia antes, ou 2 antes de ir lá, né, Luísa? Mas porque precisa. A partir do momento que você não tem as costas quentes, que você fala assim, olha, se eu perder isso daqui, o que eu ganho todo mês, eu não tenho ninguém pra falar assim, ó, mãe, me ajuda, pai, você não tem. Mas eu não vejo nem só isso não, Natália, é você que pensa isso, porque tem gente que é o seguinte, não tem, abandona do mesmo jeito, acomoda e aí vira pedinte. E usa a muleta, que é essa, pra pedir.
Sim. Ela começa a usar a mulher, é porque eu engravidei, eu tive filho agora, será que você não pode me ajudar nisso? Eu engravidei, às vezes... E não vai construir o seu. Sim. E aí, de novo, a gente traz a história lá do início. Você vem de uma família humilde, uma família que não tinha condições, e você construiu. Sim. Então, assim, a gente, até agora, se deixar, a gente só falava disso, mas o que é importante a gente trazer aqui, entender para quem está assistindo? Atrás sempre de uma grande história de sucesso, uma história de realmente de vitórias que você tem hoje no franchising, tem sempre uma pessoa guerreira, uma pessoa que lutou, uma pessoa que correu atrás. Então, acho que a gente vai falar de franquia, mas a gente falou mais de pessoas que no final do dia e no final das contas é o que realmente importa. É a grande profissional do franchising está aqui, na verdade, é uma grande mulher que lutou. Mas vamos falar um pouco de franquia. Vamos, bora. Porque se deixar aqui a gente conta várias histórias. Vamos falar um pouco de franquia. E a gente tocou num assunto aqui que é COF. Né? Para quem não acompanha, para quem não sabe, COF, Circular de Oferta de Franquia. Eu gosto de dizer que a Circular de Oferta de Franquia, ela nada mais é do que a apresentação da franqueadora. Sim. A apresentação da franqueadora, ela está ali, nesse documento. Tá? Então, por que eu falei que a parte jurídica, o franchise, ele basicamente ele tem que nascer e perpetuar com o jurídico? Porque quem desenvolve esse documento é um advogado. Só que o advogado ele não pode desenvolver esse documento só em base jurídica, precisa ter por trás a construção do negócio, ele leva a construção do negócio aqui. E, Thalita, eu vejo muito erro, muito mito dentro dessas COFs. Eu vi um vídeo, você acho que foi um stories ou um reel, você falando sobre alguém que, meu Deus, eu peguei uma COF para corrigir e vi tal coisa. Fala pra gente aqui 3 coisas absurdas que a gente vê em COFs, que são totalmente desnecessárias e que a grande maioria das franqueadoras comete a cagada. Por quê? Porque contratam um advogado sem experiência e conhecimento em franchising. Fala aí 3. Lembra de 3 de bate-pronto aí pra gente? Eu vou falar 3. Só que... Falaria mais, né? Falaria várias. Só que, olha a importância. É uma advocacia muito diferente do franchising. Porque ela é uma advocacia de negócio. Eu sempre falo isso. Tem que ser advogado de negócio. Tem que ser um advogado negocial. Não adianta eu pensar com base na lei se eu tô acabando com a estratégia do meu cliente. E eu sempre te falei isso. Mas olha, o Eduardo. Então, a partir do momento... Thalita, eu tenho uma estratégia X. Não adianta eu chegar assim, Eduardo, não faça porque a lei não permite. Olha, só vai acontecer isso. Não. Pelo contrário, Eduardo, faça porque os pontos positivos são esses, os negativos são esses, e eu vou contingenciar a consequência. Foi o que você sempre falou. A gente sempre falou sobre isso. Você falou isso. Você lembra disso? E aí, quando a gente vai bater... Você me deu umas lições de moral lá também em 2020, que eu acabei de lembrar. Aqui. E eu sou sincera com os meus clientes, você sabe disso. Você Nossa, fala, você tem que falar. Vou nem contar aqui, mas ela me deu uma que eu vou falar pra você, tá? Ficou sem respirar. Fiquei, eu falei assim, ou agora ele me contrata, ou ele encerra o contrato comigo. Mas o importante é que eu fui sincera e falei o que eu achava. Gente, era de duas uma, não era? De duas uma. Sentou ela, tava o Lucas e tinha já era a Laura, não? Era não, eu acho que nesse dia... Tava só você e o Lucas? Não, a gente tava por vídeo, não tava? Não, era, lá, pessoalmente, não lembro agora. E no início você foi algumas vezes a São Lourenço. Fui. Você e o Lucas naquela salinha. Daquela salinha. Verdade. Minúscula. Eu, o Wilton, você e o Lucas. Verdade. E você, por que você tá colocando isso no contrato? Mas você me contratou pra gente fazer as coisas certas ou as coisas erradas? Foi. Só respirar. Deu aquela respirada. Falei assim, ou eu mando ela embora agora. Eu falei, não, eu te contratei pra gente fazer as coisas certas. Ela falou, então deixa que eu cuido disso aqui pra você. Foi demais. E aquilo ali, mudou uma visão completamente. Muda a regra do jogo. Então, quando você vai falar assim, vamos falar de 3 coisas. Que a primeira coisa é o termo de recebimento de COF. Tá. Pra que nós estamos em 2025... Ai, eu morro do coração. Eu também morro do coração. Pra que... a não venda... Posso falar isso, né? Que eu já quase morri do coração mesmo, né? A venda é emoção e a gente sabe disso. E como a gente tem que ser advogado de negócio, a gente tem ali que respeitar um prazo de 10 dias, certo? Sim. A partir do momento que eu burocratizo o fato de, olha, Eduardo, você quer comprar uma franquia aqui da Thalita? Vou te mandar a circular de oferta de franquia, só que, eu vou jogar essa circular, um termo, lá no DocSign, em alguma plataforma de assinatura, e você assina. Só que você começa a enrolar pra assinar, porque você não vai assinar no dia. Acho que não.
Você tá atrasando o quê? O meu prazo de 10 dias. Exato. Você tá esfriando a venda. E eu tô esfriando o lead, exatamente. E se fosse um advogado comum? Não, você tem que mandar. Tem que mandar. Se lasca a venda. Exato. Seu cliente vive de venda. Exato. E eu vou acabar com o meu cliente? Eu tenho que desburocratizar e facilitar para ele. E com segurança. Com certeza. Então, não precisa, gente. Então, quem estiver assistindo, encaminha a circular de oferta de franquia por e-mail, pela plataforma que você utiliza. E aquele comprovante da data de envio, ele já serve como prova que você enviou a circular. Glória a Deus. Glória a Deus. Veio aqui a maior advogada do franchising nacional falando para vocês o que eu falo todos os dias com os meus meninos da escola do franchise. Eu chego lá, eu falo, não precisa disso, filho. É só você comprovar que você entregou. Mas comprova como? Com o envio do e-mail, com o envio do disparo da plataforma, com a política de aquele botãozinho que você aperta da política de privacidade e aceita os termos. Até ali você pode escrever que a partir do momento que você está clicando naquilo ali, você está recebendo por e-mail a sua circular de oferta de franquia. Sim. E você vai ter o comprovante ali, ó, o anexo ali que você enviou daquele dia, aquele horário, o IP, acabou, tudo mais. Tudo mais. Quer mais o quê? E outra coisa, né? Vamos falar com eles. Na lei não consta nada exigindo que tem que ter assinatura. Fala, nada. Comprovar que entregou a com 10 dias de antecedência. 10 dias de antecedência antes do pagamento ou da assinatura do contrato. É isso. Na verdade, olha, acabei de pensar num negócio aqui. Se você analisar bem, fazendo esse cara assinar um documento, se você pegar um advogado mala do lado de lá... Ele vai com uma encrenca do que ele não ganhe. Ele vai alegar que ele assinou um documento. Você fez ele assinar um documento antes dos 10 dias. E a COF fala que você, antes de 10 dias, você não pode nem pagar, nem assinar nada. Olha que interessante. Você pode arrumar uma dor de cabeça pra você. Eu acho que não ganharia. Mas pra que eu vou arrumar dor de cabeça pro meu cliente? Exato. É estratégico. Exato. Agora vamos pro segundo? Vamos. Que eu falei sobre isso no story ontem. Ainda bem. Quer me matar, eu chego pra analisar uma circular de oferta de franquia, tá na lei, artigo, isso é o segundo, se eu não me engano, posso estar enganada. Informar quem é a empresa franqueadora. Franqueadora. Já sei o que você vai falar, né? Aí tem uns santos que colocam lá, quem é o sócio? É o Eduardo Schroeder, é o Wilton, CPF tal. Gente! Residente domiciliado na rua Alameda, tal, eu dou um infarto. Alphaville, São Paulo, Wilton Bezerra, Varginha. Coloca tudo. Coloca tudo. Agora, pra que você está expondo o seu cliente? Pra que você está expondo os dados do seu cliente a partir do momento que você está atuando ali pela empresa franqueadora? Sem necessidade. Mas é o franqueador. Franqueador, quem faz o franqueamento. Quem faz o franqueamento? É uma empresa. Então, é a empresa que tem que constar na circular de oferta de franquia. CNPJ, sede e o número e a razão social da empresa. Sim. Pra que mais? Só isso. Só isso. E aí, vamos supor... Olha que consequência que traz isso. Primeiro, exposição sem necessidade do seu cliente, dos dados do seu cliente. Esse é o primeiro ponto, não tem necessidade. Futuramente, você tem ali um contrato de 5, 6 anos, 7 anos de contrato de franquia. Vamos supor que nesse meio tempo você vendeu a empresa franqueadora, porque você pode vender a empresa franqueadora. Vendi e agora são outros sócios. Cara, você tá com o nome dos antigos sócios em contratos de franquia, em circular de oferta de franquia, de gente ainda que tá na rede. Exato. Fora que a segurança da pessoa, você... Não faz sentido nenhum, não precisa. E eu falo, além de expor, você corre um risco depois de um franqueado falar, eu acionei na justiça a empresa e o dono. Por quê? Porque consta que aí você pega um juiz maluco lá e fala, eu vou incluir a pessoa física também, porque ele assumiu aqui a responsabilidade na circular de oferta. Também ele assumiu, uma assinatura que é dele lá no fundo, lá no final, ele está assumindo a responsabilidade aqui junto. Sem necessidade. A merda que não pode dar isso. Sem a proteção jurídica. Sim. Outra, vamos na terceira. Vamos na terceira? Vamos. Olha que interessante. Não sei se você percebeu, a maioria das circulares de oferta de franquia são extensas, imensamente extensas. Eu tava falando disso mais cedo, né? Você vai fazer um agora pra mim. Top. Curta e direta. Sim. E grossa. Apesar de ser um documento... só papum. Cumpre a lei, Thalita, só isso. Acabou. Só isso que eu quero. 7 páginas. Ao mesmo tempo que a circular de oferta de franquia é um documento legal, previsto em lei, você há de concordar comigo como empresário que a circular de oferta de franquia, ela é o quê?
É uma proposta, é uma oferta. É a apresentação do negócio. É a apresentação. E a partir do momento que ela é uma apresentação, é algo que eu tô vendendo. Sim. Então, se eu estou vendendo um documento legal, eu não tenho que transformar ele. E a lei fala, a COFIN tem que ser clara, transparente, objetiva, alguma coisa nesse sentido. Sim. Pra que você vai ficar enchendo linguiça? Você é obrigado a isso, você tem que abrir as portas às 8 horas da manhã. Você tem que trabalhar, então. A loja tem que estar aberta segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Várias obrigações que devem estar no contrato. A lei não manda você colocar lá. A lei manda você cumprir, sei lá, 20 requisitos. Você e muitas vezes a gente se depara com circular de oferta de franquia gigantescas sem necessidade. Mas é porque eu tô querendo ser clara, transparente, colocar o máximo possível para depois não reclamar. São propósitos diferentes. Você quer colocar tudo lá, ter um circular de oferta de franquia de 100 páginas? Tá tudo bem, não tem problema. Só que aí aí a gente entra na advocacia negocial. Eu estou colocando o pé na expansão, porque as pessoas não querem assinar documentos extensos, as pessoas não querem ler documentos extensos. Caraca, você me deu uma aula aqui agora. Você não tá entendendo do que a gente vai... Nós vamos mexer na Xerimbom. Vamos, é pra ontem. Nós não vamos fazer só a nova que nós estamos lançando agora. Então você consegue... Nova, nós vamos mexer na Xerimbom. Perfeito. Você consegue trazer questões... Olha que interessante. Você concorda comigo que o mercado, durante o prazo de 5 anos, que normalmente a maioria dos contratos são 5 anos, o mercado, ele muda, a experiência do cliente muda, a jornada do cliente muda. Consequentemente, talvez você vai ter que tirar produtos, incluir produtos lá na sua oferta durante esse prazo. Talvez você vai ter que remodelar o negócio que os seus franqueados estão operando durante esse período, porque o mercado sofreu, olha o que a pandemia fez. Sim. E olha que interessante. Tem coisas que você pode mudar dentro da sua rede sem necessidade de você ter cláusula contratual. Quer que eu te dê um exemplo? O que a maioria das empresas franqueadoras sofre hoje? Inadimplência. Sim. É uma grande dor de todas as empresas franqueadoras. Quando você tem uma inadimplência, você tem que traçar um processo para tentar receber isso e fazer com que o seu franqueado ele entenda a importância desse pagamento antes de você partir para a parte jurídica. Sim. É a última instância a parte jurídica. Tá. Quando você desenha esse processo... É muito importante que você possa reformular a rota aqui. Hoje eu não protesto. Sim. Não. A partir do mês que vem eu vou começar a protestar. Você sai protestando à torta e à direito? Não. Emite política. Emite comunicado. Tem coisas que você consegue remodelar o seu negócio, o seu processo interno e suas condutas com a sua rede franqueada através de políticas. Novas políticas externas. E por que você está desenvolvendo essa política? É para prejudicar a rede? Não. Porque a partir do momento que eu tenho inadimplência, a rede inteira está sofrendo porque eu não consigo custear a franqueadora para te dar o devido suporte. Os justos vão pagar pelos pecadores. Que aula! Se a gente pegar... Tem tanta coisa aqui pra gente poder quem é franqueador e ele assistir só esse pedaço aqui da aula, virou aula. Da aula. Se ele não virou podcast. Só esse pedaço do podcast aqui, ele transforma a franqueadora dele agora. Sim. Ele transforma agora a franqueadora dele, porque eu vou te falar, essa terceira, você não tá entendendo que nós vamos sair. E aí as pessoas se perguntam, mas ela é sua advogada, por que ela já não alterou isso? Porque as coisas mudam ao longo do tempo e você tá trazendo algo novo e certamente, na verdade, você acabou de me trazer esse fato novo antes no papo que nós tivemos. Sim. Você falou, calma, essa COFIN vai sair já, essa COFIN nova do negócio novo que a gente está lançando, vai sair já nesses novos moldes. E a partir dali a gente ia alterar a Xerimbom também. Sim. Então ia sair por conta disso, porque as coisas mudam. E é por isso que você tem que ter um advogado que está sempre um passo à frente, entendendo as questões da lei. E aí eu quero te fazer uma pergunta sobre uma questão que está lá na lei, que exige. E o que acontece? Eu vou contextualizar isso aqui, porque é o seguinte, o mercado de franquia, a gente falou, está crescendo cada vez mais, e ao mesmo tempo, você tem um mercado crescendo, você tem gente querendo pegar carona, tá? E tem gente querendo pegar carona, gente mal querendo pegar carona, tá? Que são o quê? Os famosos críticos e, desculpa a palavra, mas é dura, mas eu vou falar, os derrotados, os fracassados. É aquele cara que ele podia ter um negócio de franquia
Ele podia ter o negócio da avó dele, ele podia ter o negócio do tataravô dele, ele podia pegar o Grupo Votorantim, o Banco Safra, que vem há 5 gerações. Se ele pegar para gerir o Banco Safra, ele vai quebrar o Banco Safra. Eu não sei em quanto tempo que ele vai conseguir queimar o caixa todo, mas ele vai quebrar. Um dia ele vai. Qualquer negócio que ele pega, ele quebra. Aí ele entra para dentro da franqueadora. Ele entra para dentro da franqueadora, não. Ele se torna um franqueado. Ele quebra o negócio dele. E nós, no papel de franqueadores, eu não consigo fazer essa análise se você é um bom gestor ou não. Sim. Eu vou te dar o mesmo suporte que eu dou pro cara que me mandou uma mensagem hoje, Thalita. Deixa eu ler essa mensagem para as pessoas verem aqui. Eu vou ler. Esse aqui eu tô orgulhoso demais. Boa noite, amigo. Isso era 00:41. Tudo bem? Vi uma publicação sua muito bacana falando dos 260 mil e lucro de 80k. Nós, em dezembro, lucramos 140k. É esse cara que eu tava falando que ele, na verdade, faturou 260 e lucrou. Eu fiz uma live e contei a história dele. E eu falei que ele lucrou 80. Ele não, ele me corrigiu. Você tá errado. Eu lucrei, na verdade, 140. Que bênção. Ele lucrou 140. Eu ainda não mandei a DRE, pois acumulou muita coisa ao mesmo tempo, mas vou enviar essa semana. Porque ele tá inaugurando, ele tá indo para 4 operações, enfim. Outra coisa, me desculpe, mas não consegui participar da live contigo naquela semana, que a Simone falou comigo, pois estava em uma inauguração na loja de Petrópolis e apareceram contratempos inesperados. Normal. Mas quando tiver outra oportunidade, eu tô junto, pode contar comigo. Agora olha isso aqui. Agradeço vocês por tudo que têm feito por nós e procuramos retribuir lá na ponta, entregando um atendimento conforme vocês nos ensinaram. Um forte abraço a você e toda a sua equipe. Beijo no coração. Que massa. Tá a mensagem desse cara aqui pra mim. Vou falar o nome dele, já que ele mandou no Instagram, tá público. É o Alexandre, nosso franqueado lá do Outlet Premium e Petrópolis agora, e com mais 2 operações a abrir. Eu tenho um cara desse com esse resultado, um cara desse bombando, um cara desse que pegou uma unidade, essa unidade dele é nova, mas ele pegou uma de repasse, subiu e cresceu. Esse cara tá ganhando muito dinheiro. E eu tenho cara que quebra. Porra, tem cara que quebra, tem cara que dá errado, tem cara que não faz. Porra, a culpa é da franqueadora? A culpa... Não, velho, é sua, gestor. Hoje, Thalita, eu não sofro com isso. Eu não assumo culpa de loja que fecha. Eu não assumo. Por quê? Enquanto eu tenho mais de centena de lojas ganhando dinheiro pra caramba, eu sei o quanto eu trabalho aqui, eu sei o quanto eu me esforço, eu sei o quanto meu time se esforça. Cara, eu lanço 100 produtos por ano. Já teve ano de eu lançar 140 produtos no ano. É muita coisa. Você tem ideia disso? Eu invisto milhões e milhões de reais. Eu tenho hoje um dos maiores centros de distribuição de franqueadora de café. Na verdade, é o maior porque nós somos o único, nenhuma outra de café tem centro de distribuição próprio, nós temos. Nós somos a única. O tanto de negócio a gente faz. E aí, beleza, contextualizei. Agora que eu vou chegar no assunto é porque eu fico... Então a gente tem o cara lá do sucesso, tem o cara. E aí, o que vem acontecendo no mercado? Vem vindo um grupinho desses derrotados aqui pra internet pra poder ficar falando mal de franquia. Pra poder ficar falando, franquia é isso, franqueadora nananã, franqueadora nananã. E tem um aí que ele é demais, ele tá se destacando. E, infelizmente, o mundo é assim, o mundo gosta muito mais de ouvir a desgraça do que ouvir a glória. É uma verdade. Se você começar a anunciar a desgraça, vai ter 1 milhão de pessoas assistindo. Se você começar a anunciar a glória, vai ter 10 pessoas assistindo. É a regra da vida, infelizmente. Então vai um monte de gente ouvindo aquele cara, porque é o cara que fica falando isso, e fica falando bobagem e merda. Desculpa falar aqui, mas ele só fala merda. Ele não sabe o que ele está falando, e até porque se ele soubesse, ele teria negócio bem sucedido. Ele não tem. Os negócios dele todos quebraram, e hoje ele fica tentando vender uma consultoria para quem está querendo comprar franquia. Tá? E aí ele soltou uma coisa outro dia na internet que eu falei, uai, será que eu tô tão por fora assim da parte jurídica? Será que mudou alguma coisa? Então eu quero te fazer essa pergunta. Não te fiz essa pergunta, você nem sabe o que eu vou te perguntar. Ele falou, lá na lei fala que a gente deve falar se existe algum processo que discute pendências judiciais que discute a marca. Ou o sistema de franquia. Ou o sistema de franquia. E ele falou que não, que as franqueadoras têm que relatar os processos judiciais que ela tem
Porque os processos judiciais que ela tem com o franqueado que descumpriu a lei, com o franqueado que quis virar bandeira e roubar a marca, franqueado que não fez o que devia fazer e depois quis processar hoje, inclusive, estou feliz, nós ganhamos um processo hoje de franqueado que não fez o que fez, não fez a parte dele, ficou 2 anos lá, quis processar e tomou ferro. Quis processar, quis a restituição de tudo e operou por 2 anos, né? E nós ganhamos e ainda ganhamos a multa dele, né? Ganhamos. Ganhamos a multa dele. Porra, tô caindo. Eu não gosto, eu tô comemorando, eu não gosto, não tô no negócio pra ficar ganhando multa nem nada de ninguém. Mas o justo é o justo. Você sabe muito bem, se eu tô errado, o que a gente faz lá? Qual que é a regra? Faz acordo, paga, faz tudo que puder. Antes de sentar aqui com você, meu financeiro mandou, Eduardo, aprova isso aqui pra mim. Aí eu aprovei. Era um acordo. Eu tinha mandado um dinheiro pra pessoa lá daquelas do passado, que você fez os acordos pra gente. Sim. Me fala sobre essa pendência judicial. Eu tô doido? Ou esse cara, mais uma vez, tá falando merda na internet? Mais uma vez, a gente fala sobre pessoas, né? De novo. E sobre propósito. Você sabe que eu sou rasgado, eu falo isso assim, tá? Você sabe que eu não meço palavra não, né? Mas você tá certo, porque olha que interessante, Eduardo. Muitas das vezes, essa X pessoa, qual que é o propósito dela? Porque hoje o franchise, ele veio para poder construir e não destruir. Opa, caraca, maluco. A partir do momento que nós geramos empregos, que nós geramos desenvolvimento econômico, que nós geramos o empreendedorismo nas pessoas, o franchise, ele tá aqui para quê? Então, é que nem quando Jesus veio pra Terra, né? Tem quem atira a pedra. Tem quem condena. Então, o franchise também vai ter. Por quê? Porque é destaque. Sim. Porque ajuda a comunidade. Então, quando a gente se depara com essa situação, para mim, lastimável, e inclusive isso eu poderia enquadrar na quarta hipótese, né, das coisas que eu vejo em circular de oferta de franquia, que às vezes chega para mim, é mensurar lá, que eu já vi franqueadoras que não talvez mal orientadas, constam lá os processos de execução, de cobrança de circular de oferta de franquia, sem necessidade. Isso faz parte de qualquer empreendedor. Todo empreendedor, quanto mais você crescer, mais a chance de você ter processos judiciais. Sim. Só que a lei, ela é muito clara. Ela fala o seguinte, você tem que constar processos judiciais que questionem a marca ou o sistema de franquia. Mas o que é isso? É isso que eu te perguntava. Quando questiona a marca, será que alguém entrou com uma ação judicial falando que, olha, você, Eduardo, você está copiando essa marca é minha. A marca Xerimbão Xerimbão é minha. Foi eu que criei. Entendi. Então, ela está questionando a validade, a propriedade intelectual de quem é essa marca. Aí sim, eu tenho que constar. Entendi. Agora, se alguém entrar com uma ação judicial falando assim, olha, vocês são uma farsa, vocês são todos representantes comerciais disfarçados de franquia, eu tô questionando o quê? O sistema de franquia. A validade desse sistema. Será que vocês estão se utilizando de um sistema legal para poder fraudar o mercado? Aí sim. Aí, obrigado. Por quê? A partir do momento que eu sou franqueado, que eu estou comprando um negócio, eu estou investindo. Eu preciso saber se eu corro o risco de perder essa marca ou se eu corro o risco de cair fora desse sistema porque é uma farsa. Olha, o legislador foi muito inteligente nessa parte. Foi. Não precisa constar processos comuns. Lógico, faz parte do dia a dia do empresário. Imagina todo empresário ter que constar os... Imagina a Gol e a Latam constar os processos judiciais dele. Eu trabalhei no escritório que advogava para a Latam em Belo Horizonte. Não era Minas Gerais, não. Era pegando só a área metropolitana de Belo Horizonte. 3.000 processos. Imagina ter que constar 3.000. E tá tudo bem. Imagina constar 3.000 processos. Isso lá em 2000 bolinha, tá? 2007 eu trabalhei nessa empresa. E olha que interessante. E muitos empresários têm medo de ter processo. Mas eu não posso ter processo. Então, se você não pode ter processo, você vai ficar dentro da sua casa, você não vai empreender. Porra. Não tenha medo. Sai de casa, não. Você não sai de casa, você não, fecha a porta. É melhor nem sair de casa, tá? Se você não quer ter um probleminha, não sai de casa, não. Não sai. Então, quanto mais você cresce, mais processos judiciais você vai ter. E aí, olha que interessante. E quando você começa, então, esse crescimento, essa dor, é quando os processos judiciais começam a aparecer. Você passou por isso. Todos os empresários passaram por isso. Só que ele chega num nível que ele vai começar a diminuir. Por quê? Porque você começa a fazer um trabalho preventivo, é onde entra o advogado negocial. A partir do momento que eu começo a crescer, as dores vão aparecer, os questionamentos vão aparecer e você tem que ter alguém para poder contingenciar aquilo, mostrar para a sociedade, para os empresários que comprou um negócio que não é bem assim
Isso vai o quê? Estacar o número de demandas judiciais, porque você começou a fazer um trabalho preventivo, sarando a dor do crescimento. E não vem me falar que uma empresa vai formatar a franquia, começar a vender franquia, aí já vou fazer você vai fazer um trabalho preventivo. Sim, não vai surgir processo? Vai. Só que você tem que fazer esse trabalho, esse caminho, para depois começar a decair. Você pode até... Eu falava aqui, ó, eu tinha o contrato que não me deixava perder, porque era seguro, mas impedir de alguém me processar... De jeito nenhum. Jamais. Você não consegue. Constitucional. A outra pessoa, ela tem o direito. Ela tem o direito. Se ela achar que o direito dela foi lesado, ela tem o direito de te processar. Agora, Sim. ela não tem o direito de ganhar. Se ela não tiver o direito assistindo ela não vai ganhar. Porque é aí por isso que existe o juiz, por isso que existe o promotor, por isso que existe... recursos. Tudo. Sim. Por isso que existe a justiça, né? E o nome já diz. Sim. Então, assim, cara, eu queria muito trazer esse tema com alguém como você, tá? Porque, infelizmente, eu falo assim, tem pessoas que, na realidade, elas foram mal sucedidas. Não é que elas foram mal sucedidas em franquias. Elas são mal sucedidas em negócios. Porque, de fato, Thalita, tem pessoas que não nasceram para empreender. Porque imagina se tivesse nascido todo mundo para empreender. Não precisava de ter franquia, cada um ia ter seu negócio. Não, e aí o mundo não ia ser o mundo. Entendeu? Todo mundo é dono de um negócio. Aí, mas como é que vai ser isso aqui? Todo mundo dono do seu negócio. Não é. Cara, ser empreendedor tem que ter estômago, tem que ter... Você acompanha um pouco nossa vida. Sim. Pô, eu já tive o peito aberto. Você acha que, assim... Sim. Hoje, claro, olhando claramente, lógico, tem todo um... Eu sei que tem um sentido tudo que aconteceu comigo, mas você acha que eu não sei que tudo que aconteceu, o mundo que eu vivo dos negócios não contribuiu para o meu coração querer parar, tá? Você acha que não, cara? Eu não tenho um pai, meu pai tem 85 anos, minha avó morreu com 94, meu outro avô morreu com 94 ou 5, meu pai é 85, não tem um problema de coração, minha mãe não tem ninguém na minha casa que tem um problema de coração, ninguém na minha casa tem um problema de coração. Minha milésima geração não se conhece alguém que morreu num infarto. E eu com 36 meu coração parou. Você acha que não é por conta disso que eu vivo no negócio, não? E aí eu falo, pô, eu dou minha vida por empreender. Eu posso fazer um parêntese? Claro. Ontem a gente tava aqui e eu pensei, a gente na loucura, você em reunião, eu aqui também, falando com a equipe. Nós almoçamos aonde? Aqui no meio da mesa. Nós almoçamos na mesa, na frente do computador. Você fez meu prato. A gente não levantou pra almoçar. Eu fiz seu prato. A gente não levantou pra almoçar. No máximo, a gente levantou das 9 até as 4, 5 horas ali, que é a hora que eu fui lá na sala pra gente poder alinhar algumas coisas. Foi. Fora que a gente levantou. Exato. Só que... Eu falei esses dias pra trás no story, assim, o povo vê. É mineiro isso, hein? As pingas que não é que as vê os tombos, mas não vê as pingas. Não, vê as pingas que bebe, mas não vê os tombos que leva. Tem isso, é verdade. Então é isso, cara. Então aí eu falo assim. Aí vem o pessoal falar que a culpa é da franquia. Não, amigo, deixa eu te deixar um recado. A culpa é sua. A culpa pelo seu negócio não ter dado certo não é de franquia nenhuma. A culpa é sua. Se você pode colocar um McDonald's na sua mão, você vai quebrar. Aí você vai falar que é a franquia do McDonald's que é ruim? Pode colocar, como eu falei, o Banco Safra na sua mão. Você vai quebrar, porque é você que não serve para empreender. É você que não está disposto a trabalhar esse tanto. É você que não está disposto a ter conhecimento. Thalita, eu e o Wilton juntos, a gente investe R$1 milhão por ano em conhecimento. Aí você fala, Eduardo, sempre foi assim, eu não tenho condição, então para empreender eu preciso... Não. Você não precisa de 1 milhão. Hoje, porque eu jogo um jogo gigante. Quando eu comecei a resolver, era 5, era 7, era 10, era muita coisa gratuita. Era 100. Eu lembro meu primeiro curso que eu paguei de 100 mil. Eu não tinha o dinheiro, parcelei. Hoje, todos os anos... Né? É um investimento desse pra gente continuar aprendendo e jogando um jogo maior. Você nunca vai saber tudo. Não. Nunca. Pra você ter ideia. Sabe, pro próximo ano, 2026, a gente já não vai mais buscar conhecimento aqui no Brasil. Nós vamos já partir pra fora. Tá certo. Você tem que vai atingir níveis diferentes. Porque aqui o meu jogo aqui eu já ensino no Brasil. Então, peraí, eu tenho que ir lá fora agora buscar. Eu fui até o topo aqui no Brasil do que eu podia buscar de conhecimento. Agora eu vou pra fora. Pra trazer pro Brasil o conhecimento. Eu busco fora e trago pra dentro. Aí o cara
vem querer falar, não, é que o negócio é ruim. Aí você vai lá avaliar o negócio. O cara, você fala, me dá uma DRE do seu negócio aí. Aí você pergunta pro cara, qual que é o ticket médio? Ele, Não sabe. Quantos clientes você atendeu hoje? Qual foi a última vez que você treinou o seu time? Cara, eu morro mesmo do coração quando eu vejo a pessoa falar, ai, time é muito difícil. Minha pergunta é, qual foi a última vez que você treinou o seu time? Uau, é sobre isso. Né? Aí o cara fala sobre isso. Pô, eu e o Wilton, hoje nós entramos aqui pra fazer uma reunião, nessa sala mesmo podcast aqui, ó, onde vocês estão vendo, nós entramos. Aí colocou até uma placa, proibido entrar, reunião sigilosa. Era reunião com o meu financeiro. 2 cabeças no meu financeiro, nego. Aí entramos, a galera apresentando pra gente e tal. Acabou a reunião, nós falamos, Wilton, cara, nosso time é bom pra caceta, maluco. O que eles me apresentaram aqui, Thalita, eu fiz uma reunião com eles na terça-feira, às 16 horas, das 16 às 16h20, 20 minutos eu falei pra eles, eu preciso disso, disso, disso e disso. Hoje a gente tá, vamos fazer a linha do tempo, né, que vai sair, eu falei na terça, hoje é sexta. E eu falei com eles, vocês têm 7 dias pra me apresentar isso. Eles mandaram uma mensagem ontem à noite pra mim, podemos apresentar amanhã? Que hora que você pode? Aí eu falei, vê aí vocês, 11 horas. E aí, só que às 10, eu e o Wilton, a gente estava treinando de novo a empresa inteira, na reunião de propósito, e o franqueado. Pergunta quantos franqueados que estavam lá. E aí eu te falo, o que tá quebrando, o que tá ruim, pergunta se ele estava lá nessa reunião hoje, 10 horas da manhã. Não tá. Agora, pergunta se o Alexandre, que está no topo da cadeia, estava lá. Lógico que ele estava. O Alexandre estava lá. Propósito. Agora, pergunta se o ruim estava lá. Não estava. Mas ele vai estar para reclamar. Ele vai estar para reclamar. Com exatamente. certeza. E aí a gente fala assim, o time, só que você sabe, eu treino meu time todos os dias. Sim. Eu treino meu time todos os dias. Meu time é sensacional, velho. E meu time sabe uma regra. Você vai ficar e você vai crescer, desde que você se desenvolva. Se você não quiser, aqui é a mesma regra de Jesus. Você quer crescer? Quero. Então bora. Se você não quiser, você não vai. Entendeu? Então, eu queria... Foi muito legal a gente falar disso aqui nesse podcast, porque você, querendo ou não, é você que resolve essas dores. Quantos processos que você não tem que ir lá defender a franqueadora, e aí você pega o processo, ai meu Deus, de novo, o cara não fez nada, o cara não trabalhou a parte dele, o cara não fez o que ele tinha que fazer, o cara não fez nada, e agora tá vindo aqui querendo seu dinheiro de volta. É triste. E sabe o que é mais triste? Saber que o franqueado, ele tá ludibriado. Porque com certeza teve um profissional que falou assim, não, que não entende nada de franquia. Não entende nada. Não, você teve esse tanto de problema? Vamos entrar contra a empresa franqueadora, vamos ganhar muito dinheiro em cima dela. Exato. Só que ele esqueceu que no franchising não existe promessa de lucratividade. Franchising, você está comprando um emprego. Você está deixando de deixar seu currículo lá, mas você está colocando a mão no bolso, eu vou ter o meu próprio emprego. E seu próprio emprego que você tem que fazer? Levantar cedo, vestir sua roupa e ir trabalhar. Na verdade, não é no franchising. Empreender você precisa. É isso. Empreender é você comprou sua carteira de trabalho para você ser o próprio dono como advogada. E você não quer ter prejuízo? Eduardo, põe na poupança. Fica quieto dentro de casa. Não quer arriscar, né, na verdade. Você não quer arriscar, põe na poupança. Você tá garantidinho lá. A hora que você quiser levantar, você levanta. Só que você vai ganhar 0,3%. Escolhas. E muitos franqueados... Vai viver uma vida medíocre o resto da vida. Só que... Então tem lá o profissional que fala, vamos entrar com ação contra a franqueadora. E a gente, você sabe disso, é advogado, a gente bate o olho na ação e fala assim, ai, mais uma. Dá preguiça, dá preguiça que você fala assim, poxa, será que... E eu dá preguiça, e eu vou te falar mais. O que o advogado ganha, além dos honorários, né, pagos mensais, o advogado tem um honorário que nós chamamos de honorário de sucumbência, que ele vai variar de 10% a 20%. Aí o advogado vai lá e encanta o franqueado que ele vai ganhar milhões em cima da franqueadora, porque, nossa, não tive o lucro que estava lá escrito na circular de oferta de franquia. Cara, você não trabalhou. Exato. Aí, mete uma ação lá de 1 milhão. Porque ele investiu lá seus 600 mil, junto a planilha à torta e à direita. Quando eu olho a ação, eu falo, gente, a gente vai ganhar essa ação. Aí o que tem que pagar de 10% a 20% em cima de 1 milhão pra minha advogada? O cliente. Aí o cara já não deu certo no negócio, perdeu o investimento ele dele, vai perder mais dinheiro. E ele vai perder mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Porque isso daqui, esse honorário que não adianta ele tirar tudo do nome dele, sabe por quê? Isso aqui é verba alimentícia. Eu vi isso.
Porque verba alimentícia penhora tudo. Na justiça do trabalho? Não, é nascível. Não, é nascível. Mas segue os ritos. Inclusive penhora. Penhora dinheiro, penhora carro, penhora até não sei quantos por cento se ele for assalariado. Então, assim, ó, existem profissionais que às vezes encantam um franqueado. Não, você não teve lucro, porque você deveria ter tido esse lucro, tá escrito aqui nesse circular de oferta de franquia. Cara, você não é advogado de negócio, então... É sem necessidade. Cara, eu fico triste nisso, porque aí o cara sai perdendo mais e ele ainda provavelmente pagou um honorário para esse advogado para ajuizar. Provavelmente. Então, assim, é triste. Doutora Thalita, foi um prazer. Por mim, a gente estenderia esse papo aqui por horas e horas, porque é meu mundo, é minha vida. Eu sou apaixonado, sou fascinado por franchising. Eu estudo, eu vivo, eu faço, eu vendo, eu fiz a escola do franchising. eu sou tão apaixonado. Já está sendo um sucesso, né? E vou estar presente na próxima. Cara, graças a Deus, assim, um grande sucesso, um grande case. E eu fiquei muito honrado. Essa semana aconteceu, semana passada. Eu não vou contar quem foi a pessoa, porque ele é meu convidado especial para a próxima imersão. Tem um cara, assim, sensacional. Um dos maiores, se não o maior cara do franchising hoje nacional. Esse cara, eu recebo a mensagem dele sexta-feira à tarde, um áudio encaminhado. Eu até tomei um susto na hora que eu vi a mensagem dele, que não é de me mandar uma mensagem assim à toa, eu recebo a mensagem dele. E falou, tá aí, ó, pô, parabéns pelo trabalho. Eu nem sabia que ele estava me acompanhando nisso. Uma pessoa, ele tá num grupo, provavelmente. Lá no grupo perguntaram para ele, falaram, vocês viram esse negócio da escola do franchising que os meninos da Xerimbom estão fazendo? Até agradeço os meninos também, né? Os meninos da Xerimbom estão fazendo? Perguntaram no grupo, e ele tá nesse grupo. Aí ele mandou um áudio no grupo, falou, gente, eu tô acompanhando aqui, cara, o que eu vou falar para vocês é, conheço os meninos, não conheço tão a fundo a escola ali, eu não tô acompanhando, mas conheço a Xerimbom. Os meninos são sensacionais, os meninos fazem um trabalho incrível lá com o Xerimbom e estão fazendo o que o franchising realmente precisa, trazendo esse bom ensinamento para as outras pessoas, então vai fundo e fecha. E aí, para mim, foi assim, eu fiquei muito feliz de ouvir isso, porque de um cara do tamanho dele, do calibre dele falar isso, traz para mim, assim, aquela coisa, cara, fiz o certo. E eu te falo que isso aqui para mim é uma realização de um sonho. Eu quis abandonar o franchising em 2014, porque eu via gente, infelizmente, querendo fazer o mal com o franchising. E aí o Wilton fala, cara, não vamos abandonar, vamos fundar a nossa franqueadora. E o lema da nossa franqueadora era o franchising do bem. E desde lá a gente queria fazer algo desse tipo, só que Deus, ele faz tudo no momento certo, né? E aí os anos se passaram, Deus preparou a gente, deixou a gente, primeiro, ele falou, deixa eu fazer o case, deixa eu construir aqui com eles a maior rede de cafeterias do Brasil, deixa eu colocar eles lá na lista das 50 maiores, deixa eu fazer ter um resultado extraordinário. Agora sim, meninos, vocês estão lá preparados para ensinar os outros. Vocês estão prontos agora. Vocês estão prontos agora. E o nome, inclusive o nome, ele vem assim, como algo divino mesmo. Eu numa conversa com o Thales e o Lucas, que são meus sócios aqui, junto com o Wilton, eu falei, cara, o que a gente ensina, a gente é isso, é a escola do franchise. Aí eu, escola do franchise, gente, ó, arrepio, aí eu falo, foi assim, eu falo, Lucas, confere aí, velho, vê se esse nome tem registro. Ele, não tem. Já site, registra. Não tem. Instagram, não tem. Eu falei... É pra hoje. Registramos tudo. E assim, a escola nasce, a gente dando continuidade ao franchising do bem, em levar para outras franqueadoras. E agora a ideia é trazer você junto aqui, né, também. Sim. Como um braço da escola do franchising, levando esse jurídico que as franqueadoras precisam. Então, para a gente realmente é uma realização de um sonho e já é, né, o maior. Já é o maior. Tem 5 meses de vida e ela já é o maior. Só de você imaginar, né, Eduarda, o levar conhecimento, isso para mim sempre me tocou muito. O compartilhar. E você tem ideia o quanto você está transformando empresários que estavam prestes a desistir, como você esteve em 2014? Sim. Então, você está trazendo um movimento transformador para o franchising, que vai ficar um legado para isso.
Empresas que poderiam estar fechadas agora, pessoas sendo mandadas embora agora, desempregadas, pessoas que você virou a chave delas para elas recomeçarem. Através do quê? Conhecimento, compartilhamento. E Jesus fez isso quando ele veio na Terra. Ele veio compartilhar. Ele veio compartilhar, doar amor. E vocês estão compartilhando muito conhecimento. E eu tenho certeza que muitas empresas irão crescer muito e vocês verão grandes gerações de emprego nesse Brasil. Obrigado. Me emociona. De verdade, do coração mesmo. Obrigado. Obrigado. Deixa uma mensagem pro pessoal. Sim. Uma mensagem final. É muito emocionante estar aqui com você e ter participado dessa jornada. E grandes portas através de vocês, se abriram. E uma mensagem que eu deixo hoje para todos, Eduardo, e que fez eu chegar onde eu estou agora, sentar na mesa com você, estar próximo de grandes clientes hoje, a chave que virou para mim foi: Thalita, aonde você está frequentando? Aonde você está buscando seus clientes? Às vezes a gente ouve tanta palavra network. Você precisa ter network. A necessidade hoje de você estar nos lugares certos, nas horas certas, não é o acaso. É você que faz. Eita. A primeira vez, eu vou fazer uma breve, antes de finalizar, para poder compartilhar, que faz todo sentido. Eu fiquei sabendo que existia a IFA, que era aquela viagem feita pela BF Internacional. E na época, a primeira viagem minha, eu não tinha dinheiro para ir. Só que eu pensei, eu preciso estar aonde os grandes estão. Eu preciso frequentar esses lugares. Eu fiz um empréstimo. Na época, custou R$60 mil a viagem. E foi contado meu dinheiro. Falei assim, eu vou porque eu preciso mostrar para as pessoas quem é a Thalita. Como é que as pessoas vão saber quem é a Thalita? Um dia que Deus fizer um milagre, vai falar, gente, aqui é a Thalita. Eu preciso ser vista, as pessoas precisam saber o que eu sei. Eu preciso compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. E eu fui pra IFA. E meu dinheiro estava contadinho. E quem tá assistindo e vai lembrar dessa história, a gente foi para um restaurante que as pessoas saem para poder almoçar junto lá, ao pessoal da BF. E chegou lá, meu dinheiro contado, eu pedi uma salada Caesar. Porque eu não dava para poder comer o que tava todo mundo comendo, que era caríssimo. Só que trouxa, né, mineira, todo mundo começou, e camarão, e cerveja, e vinho, aquela coisa toda. E eu falei, gente, e eu aqui, né, na minha saladinha, chegou a conta. Sentou, compartilhou. Sentou, dividiu. Eu lembro que aquilo doeu tanto em mim, eu dividi a conta. Me deu uma vontade de chorar, porque eu deixei de comer, porque eu tava investindo no meu network. Então, assim, ó, eu renunciei a alguma coisa, nem se fosse a comida mesmo. Não, eu vou renunciar aqui, depois eu como alguma coisa mais tarde, porque eu preciso estar nesse ambiente para eu poder crescer. Mas eu fui pro banheiro, eu chorei. E você acredita que na hora eu pensei, Deus, né, veio no meu pensamento, vai passar, é só um investimento. E hoje a mensagem que eu deixo para as pessoas é investir para estar presente nos lugares certos. Não espera acontecer. Não acontece do nada. É aquela uma pessoa que deu sorte no momento certo, sim, mas a sorte hoje quem fez sou eu. Eu e Deus. Você construiu. Né? Então, frequentar os lugares certos, estar próximo das pessoas certas, ser humilde, aprender cada vez mais. E estar com você, com o Wilton, com todos vocês, eu aprendo todos os dias, inclusive aqui agora. Obrigado. Vambora. Gente, foi um prazer. Olha só, você que é franqueador aí, se assistiu, compartilha com outros amigos. Já começa a curtir a gente aí. Manda pro seu time. Manda pro seu time jurídico. Fala com o seu time jurídico para procurar também. Seu time interno procurar a doutora Thalita. Vamos. Caso você precise de alguma coisa. E que Deus abençoe grandemente a sua jornada, que por mais 24 horas você permaneça no caminho de Deus, que não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Porque Deus nunca, em nenhuma hipótese, ele escreveu por linhas tortas, as linhas de Deus sempre foram retas. Você sabia disso, né? Com certeza, amém. Aquele ditado que contaram para você,
que Deus escreve certo por linhas tortas é uma das maiores mentiras ou enganos, chame como quiser, que existe nessa terra hoje. Deus é perfeição. Quem é perfeito não escreve por linhas tortas. As linhas sempre foram retinhas. Só que ele te deu livre-arbítrio para você caminhar fora delas. Mas ele sempre está lá, de braços abertos, esperando você caminhar nas linhas retas dele de novo. É isso, que Deus abençoe sua jornada. Tamo junto. Obrigada. Tamo junto.